Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da UTV, também o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião dentista, Dr. Aônio Vieira. Dr. Aônio, prazer tê-lo aqui. Prazer, muito bom estar com vocês novamente, Zancopé. Só uma dúvida, quando eu anuncio cirurgião dentista, é correta essa palavra, essa colocação? Correto. Tem um projeto para mudar a denominação. Sim, é por isso a pergunta. Mas continua sendo ainda cirurgião dentista. Eles estão passando para médico oral, uma outra denominação, mas ainda não está aprovada. Mas eu gosto do cirurgião dentista. É que eu achei tão estranha essa denominação que estão imaginando para o cirurgião dentista. Pois é, começaram com odontólogo, mas restringe muito, porque na verdade a atuação nossa é em cima de cirurgia. A gente faz uma cirurgia operatória no dente, cirurgia na boca, no tecido ósseo. Quando se faz uma simples obturação, seria uma cirurgia? É isso? Fala dentística operatória. Sim. Que você fazer o preparo cavitário no dente. Certo. Mas é um procedimento, né? Perfeito. Não, eu fiz a pergunta porque outro dia li tudo isso. Odontólogo era o termo. Odontólogo não colou. Agora estou querendo passar para médico oral. Inclusive eu faço parte do Conselho Regional de Odontologia e essa mudança, mas ainda não foi efetivada totalmente. Doutor João Luiz Pinheiro Franco, neurocirurgião. Prazer tê-lo aqui, doutor João Luiz. Prazer, Zé Pé. Já minha primeira vez, uma honra estar aqui com Eu preciso que o senhor fale bem próximo, senão o pessoal em casa... Não vou escutar. É uma honra estar com vocês, toda a sua equipe, nesta manhã chuvosa aqui. O senhor é cirurgião, neurocirurgião, sim, correto? Sim. Doutor Aônio, quando eu comecei perguntando para o senhor sobre o termo cirurgião dentista, aquelas pessoas que querem ficar mais bonitas estão descontentes com a sua aparência, com o seu sorriso. É possível? É possível. Nós fazemos uma análise, um planejamento para poder desenvolver e melhorar o que o paciente está pretendendo, em termos de tratamento. Mas hoje a odontologia, nós trabalhamos em todos a parte estética e a parte funcional. Então, quando o paciente nos procura, nós fazemos primeiro colhemos todos os dados, com radiografias, com tomografias, modelos de estudo, fotografias. Aí pegamos todas essas informações em cima do paciente e vamos elaborar um plano de tratamento. Então, esse plano de tratamento para ver o que é melhor para a pessoa. Porque às vezes a pessoa tem uma dor no músculo mastigatório, é decorrente da oclusão, uma perda de dimensão vertical da face. Então, hoje a odontologia está bem ampla no sentido de ajudar a vida das pessoas. O senhor usou dois termos, estética e funcional. O que é o funcional? O funcional é devolver para o paciente a função mastigatória, para poder triturar os alimentos e começar o processo digestório, da digestão. Então, a gente devolve a função mastigatória para o paciente correta, com uma justa engrenagem dos dentes que nós chamamos de oclusão. Sim. Então, a oclusão é quando os dentes engrenam um em cima do outro, como uma engrenagem de relógio. Então, tem que funcionar tudo direitinho para não sobrecarregar os músculos mastigatórios. Então, na primeira consulta do paciente, nós fazemos uma palpação em todos os músculos mastigatórios, verificamos a articulação temporomandibular
Então a gente faz uma avaliação geral, um exame de palpação de glândula salivar, de gânglios. Então é feito, nós verificamos qual o problema do paciente. Antes, quando eu era criança, então as pessoas tinham os dentes meio complicados, aí ia lá, o dentista tirava tudo e punha uma chapa nova. Uma dentadura, chapa. Uma chapa. Os termos são outros. Ainda fala-se chapa ainda. Sou mais antigo, tá vendo? Dentadura. É possível... O João Luiz gostou, né? Da época da chapa. É possível fazer um trabalho de estética sem extração dos dentes todos? É o que nós procuramos fazer hoje para o paciente, tentar preservar o máximo possível o dente na boca, que afinal ele já nasceu com aquilo, né? Não nasceu, mas é dele. Então a gente procura devolver esse dente em função. Quando nós vemos que não há possibilidade, aí nós partimos para os implantes. Implantes ou até uma prótese total removível, né, que é a famosa dentadura, sim, a chapa. Então o importante é devolver a mastigação. Chapa é antigo. O grande problema da chapa, da dentadura, é que ela devolve só 30% de eficiência mastigatória. Então quem usa a dentadura perde 70% de eficácia na mastigação, né? Então ela joga o alimento para o estômago para o estômago trabalhar mais. Então ele manda o trabalho para o estômago, porque os dentes não conseguem triturar direito. Certo. Essa é a função, a função principal, a mastigação e a estética também, para o paciente poder sorrir, né? Se sentir bem, que é importante. Não sorrir com a mão na frente da boca. Dizem que é discrição, né? Para não mostrar os dentes, mas é uma preocupação. É uma preocupação. Dr. João Luiz Pinheiro Franco, o senhor que é neurocirurgião. Hérnia de disco. As pessoas acham que é um problema simples, até sentir dor, até ter os movimentos comprometidos. Qual é o estágio que isso pode acarretar ou pode... Esse problema, Zancupa, é um problema tremendamente complexo e comum. Na verdade, a coluna, ela envelhece em todo ser humano. A coluna ela envelhece, os discos se desidratam e se degeneram. Isso é um processo natural. E dor lombar segundo o IBGE, é a segunda maior causa de busca ao médico em consultório. Só perde para pressão alta. Quer dizer, então é tremendamente prevalente na nossa sociedade moderna. Na nossa sociedade, a gente não cuida da coluna como deveria. E então hoje, hérnia de disco, eu vejo no meu consultório, na clínica do dia a dia, um monte de pessoas jovens, 25, 30 anos de idade, procurando. Quer dizer, a gente imagina que seja uma pessoa acima de 50 anos e não é. Como o senhor diz, não cuida da coluna como deveria cuidar? Então, os processos naturais... O que eu precisaria fazer para cuidar da minha coluna, se bem que isso deveria ter começado lá atrás, né? Na verdade, como a nossa coluna ela está... Nós não somos quadrúpedes, né? Sim. Nós somos bípedes. A gente já coloca os nossos... Isso aqui é a coluna vista de trás. Nós colocamos os nossos amortecedores, os discos, sob pressão. Então, ninguém vai ficar de quatro para economizar os discos, né? Nós já, naturalmente, todos nós colocamos o disco sob pressão. E além disso, a gente está mexendo os discos o tempo todo, então é natural que os discos se desidratem, que se degenerem. Essa qual é a parte da coluna, essa ponta aí? Então, aqui é a nádega, a parte de trás, né? A barriga fica aqui na frente. Aqui é a lombar, né? Isso é a lombar. Esse aqui é o cóccix. Sim, mas esta é a parte lombar. O senhor está colocando que a maior incidência é na região lombar. Na lombar, é exatamente. Isso. Né? Então é onde a parte de baixo das costas que os discos sofrem mais pressão. Então isso aqui é um processo natural do envelhecimento. E as pessoas, a gente é muito sedentário, a gente tem tempo de se dedicar à família, ao trabalho. Nós ficamos sentados aqui várias horas. Essa pressão nos nossos discos, a gente não encontra tempo para fazer esporte. São Paulo é difícil, a nossa vida moderna, contemporânea, ela é complicada. Ela faz tudo, a gente faz muita coisa errada, a gente não tem postura, a gente não arranja tempo para o esporte, a gente arranja tempo para a internet, trabalho, Facebook e não arranja tempo para o esporte. Tem algum momento em que essa pressão que o senhor colocou aí na coluna, na região lombar, ela é menor ou ela é maior? A posição sentada, por exemplo, que nós estamos agora, é uma posição onde a carga nos amortecedores, a pressão em newtons, ela é muito importante.
Então, Quer dizer que nesse momento aqui a pressão na coluna é maior, do que se eu estivesse caminhando, se eu tivesse... É isso? Porque quando a gente fica em pé, É. a gente tira essa parte da pressão, ela vai para as pernas. Sim. Quando nós ficamos sentados, ela vai direto na coluna, né? Então, isso é muito interessante. E a gente acaba ficando várias horas assim, pressão nos discos. Então, a gente faz muita coisa errada. Deixa eu aproveitar o doutor Aônio, que está aqui, é cirurgião dentista. O problema dele não é na lombar, é mais aqui em cima. Na cervical, porque ele trabalha inclinado. Tem alguma recomendação especial para isso? Interessante, Aônio, eu tenho vários pacientes com problema cervical, cirurgiões dentistas. Então, vocês ficam, imagina, numa posição, né, que entre aspas, se debruçam, né? É uma posição meio complicada, porque você é incômoda. Você trabalha num buraco dentro de um buraco, porque o dente está dentro da boca, que é um buraco. Sim. Então, para você, a gente trabalha com visão direta e visão indireta, na maioria das vezes, com espelhos, para a gente procurar deixar a coluna reta e não virar, não contorcionar muito. Mas mesmo assim não tem jeito, é complicado. A gente acaba trabalhando mesmo inclinado. Eu procurei, não sei se isso é correto, doutor João Luiz, mas eu comecei a fazer yoga no ano 2000 e de lá para cá meus problemas assim de dores melhoraram muito. Então religiosamente 2 vezes por semana eu vou às 7 horas da manhã, estou lá na academia de yoga, fazendo as posturas e alongamento, né, para musculatura. Não sei se isso ajuda, o Dr. João vai falar para a gente, mas eu senti assim uma melhora muito grande. Ajuda demais. Na verdade, a gente acha, às vezes pela nossa desinformação, quando a gente não conhece um assunto, a gente tem preconceitos, né? Então a gente às vezes acha yoga uma coisa, vai ficar lá, não faz nada, não mexe nada. Fortalece muito os músculos da coluna. A gente precisa de uma rédea forte que segure a coluna. Porque os discos pela frente vão se desidratar. Isso é natural. Disco degenerar é normal. Os músculos vão se atrofiar. Um Pelé com 34 anos é considerado velho. 34 anos e com 30 o músculo já começa um processo natural de envelhecimento, né? Quer dizer, então na verdade a nossa descendente começa muito cedo na vida. Então a gente precisa se cuidar desde muito cedo na vida. Qual é o momento que eu tenho que procurar o Dr. João Luiz? É o momento em que eu faço o programa aqui e sinto dor nas costas? Não, tem que haver um momento, porque a gente vai ao médico, se eu for o Dr. João Luiz, eu chegar lá com uma dor nas costas e posso sair com um problema enorme. Então é melhor não ir, né? O senhor vai me arrumar uma doença. Olha que observação fantástica a sua. Que se a gente vê o laudo de uma ressonância, está escrito sempre lá, doença degenerativa. Qualquer pessoa depois dos 30 vai estar escrito. Sim. E as pessoas se assustam com essa palavra, mas isso é normal. A doença degenerativa da coluna não significa dor. Os discos se desidratam em todos nós. E quem que deve me procurar? Sim, né? não. O neurocirurgião. Quando eu procuro um neurocirurgião? Parece uma pergunta simples, mas não é. Né? A gente corre de médico. Nós, homens, temos 2 médicos na vida, né? Temos o pediatra e o geriatra. Nesse intervalo aí, é difícil. Nesse intervalo eu posso ter a necessidade de procurar um neurocirurgião. Mas eu queria entender qual é o momento. Certo. Eu estou desconfortável na coluna. Pelo que o senhor falou aí, a lombar é o maior problema. A gente diz que é nervo ciático, a gente arruma a definição correta. Estou com uma dor no ciático. Sim. E essa dor no ciático é abrangente de todas as formas, é a desculpa para tudo. Então, qual é o momento em que eu tenho que procurar o Dr. João Luiz? Sim. Uma pessoa que tenha dor lombar por mais de 3 meses, dor nas costas, dor no pescoço por mais de 3 meses, está persistindo, ela está tomando remédio, ela está fazendo aquelas coisas naturais que a gente pode fazer em casa, sem precisar de um médico para isso, e essa dor persiste, ela não melhora, 3 meses. Além disso, pessoas que começam a 3 meses é muito tempo. Mas muito tempo de analgésico. Se a dor tiver muito intensa, logicamente, a pessoa procura antes. Mas, em geral, a gente costuma falar de forma geral nos livros 3 meses. Né? Porque, às vezes, a gente tem uma dorzinha que começa e, quando ela se agrava, já passou um certo tempo, de forma geral. Mas, lógico que se a dor estiver forte, deve procurar, evidentemente. Né?
Déficit motor, uma pessoa que tem uma perda, senta que tem uma perda de força, perda de movimento da perna, isso já tem que procurar mesmo. Né? Alteração no controle do urinar e no defecar, isso são razões para procurar, mas principalmente a dor lombar ou dor que irradia pela perna, de forma geral, maior do que 3 meses. Mas, lógico, se estiver muito intensa, é importante que essa pessoa procure para uma investigação, porque às vezes a gente pode ir deixando e às vezes a gente tem uma situação que pode estar causando um dano no nervo. Eu aproveitei a presença do Dr. Aônio aí, até com a permissão dele, citei o caso do dentista, mas o senhor colocou um item aí que poucas pessoas falam, dor no pescoço. Então o senhor lá deve ter dor no pescoço, já deve ter tido antes da yoga, dor no pescoço. Sem dúvida. Mas a gente não atenta para isso, que é um problema de coluna. Esse assunto é tremendamente complexo, a gente tenta resumir, mas sim, não. Esse aqui... Pode falar, o senhor tem um livro... Né, que eu lancei pela editora alemã, Springer, é bastante conhecida na área médica. São 835 páginas sobre dor lombar e os tratamentos, né, para isso. Né? Então o assunto é tremendamente complexo, a gente tenta resumir, são diversos tipos de tratamentos, desde alguns menos agressivos até um caminho mais avançado, cirurgia. Repete para mim o negócio de dor no pescoço que o senhor citou. Sim. Que parece que é um negócio corriqueiro, mas a forma que o senhor colocou aí, quando sentir dor no pescoço, deve me procurar. Sim. É isso que a gente aproveita aqui para... Dor no pescoço, a pessoa sente aquele incômodo na região cervical, que pode até subir para a cabeça também, sentir aqui na região do trapézio, lá atrás, até pode descer. Se a pessoa, no começo, as pessoas naturalmente, no começo, elas tomam um remedinho, elas acabam não se atentando, elas vão deixando passar, né? Sim, imagino que seja... vai tratando e chega até pra gente também. É o caso que nem o paciente chega, aí o que nós fazemos? Eu vou trabalhar em cima levar o paciente para uma normalidade na parte de dimensão vertical, para deixar a musculatura mastigatória, ATM, num conforto. Mas tem casos que a gente leva o paciente para a normalidade e continua o problema. Aí é caso de indicar para o Dr. João. A gente costuma falar 3 meses, é um tempo... Não. Mas, na verdade, a maioria das pessoas que vêm a mim, na verdade, ela já tem muito mais do que 3 meses. Então, as pessoas acabam deixando, parece muito... Quando eu pergunto sobre o momento em que devo procurá-lo, o senhor falou 3 meses. Esta dor é contínua? Esta dor que as pessoas é contínua ou ela tem intervalo? Porque se for contínua, eu tenho que tomar um analgésico todo dia. Sim. Se chegar a esse ponto, já é uma crise. É como o doutor Aônio, se eu tiver dor de dente todo dia tomar analgésico, a hora que eu procurar, né? Eu tenho que procurar um gastro também, não é isso? Doutor Aônio só dor de dente não vai resolver. Então é esse ponto que eu gostaria que o senhor esclarecesse. A dor não é contínua. Não é contínua. De forma geral, a dor não é contínua. Ela vai, a pessoa toma um remédio, passa dias, passa semanas, depois a dor volta. Então ela faz essas subidas e descidas. Quer dizer, lógico, se a pessoa tiver uma dor persistente, ela acordou, estou com dor, vai ao trabalho, está com dor. Lógico, se ficar com vários dias de dor persistente, obviamente tem que procurar. Está atrasado em procurá-lo. Sim, aí tem que já procurar. Já está demorando de procurá-lo. Tem que procurar um médico para fazer um diagnóstico. É importante que haja um diagnóstico. As pessoas vão deixando a situação e o nosso corpo ele vai reagindo a essa desidratação, a essa perda de água. O corpo vai produzindo mais osso, a tal da artrose, ele vai produzindo osso. Esse osso pode ir comprimindo nervos. A pessoa está com uma dor, compressão do nervo que vai para o braço, ela vai deixar, estou com uma dorzinha aqui, ela deixa, as pessoas deixam. Então elas acabam, o tempo acaba avançando bastante. Ok, está aqui, Jamil, o seu, ok? Tá bom. Doutor João Luiz, doutor Aônio, cirurgião dentista, cirurgião dentista, as pessoas só o procuram quando estão com dor de dente? Não. O senhor tem outro tipo de... Né? Pelo menos a gente orienta o paciente a passar no consultório de 6 em 6 meses, tem outros de 4 em 4 meses. A pergunta pode parecer descabida, mas da mesma forma que eu perguntei para o Dr. João Luiz, quando a pessoa deve procurá-lo, o dentista é da mesma forma, só quando eu estou com dor de dente.
Um velho que nem eu, só quando as A coisas gente só quando orienta quebra. sempre procurar o profissional para ver se tem algum problema. Que às vezes o paciente tem uma cárie, um problema periodontal, um problema muscular, de ordem muscular, problema na articulação, que ele nem se dá conta. Então é importante passar na clínica, procurar um profissional para poder fazer uma avaliação, pelo menos anualmente, quem não tem grandes problemas. Já abordei este assunto com o senhor, e aproveitando o doutor João Luiz aqui, prevenção é uma palavra que não existe para o brasileiro. A prevenção é a chave do sucesso da saúde, né? Sim. E na parte odontológica é a mesma coisa. Prevenir é melhor que remediar. Então, se você tem um problema de tártaro, você não previne, você perde o osso e acaba perdendo o dente. É tão grave assim? É gravíssimo. Inclusive, pode até trazer problemas de ordem gerais. Sim. 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados por problema de infecção no periodonto, nos dentes. O tártaro provoca isso? Provoca as bactérias, a pessoa vai ingerindo, essas bactérias acabam caindo na... O que é o tártaro? Define, O tártaro é uma mistura, tártaro por si já é mistura, né, o nome. Sim. Então é uma mistura de bactérias com sais minerais. Então essas bactérias elas calcificam e ficam irritando a gengiva, causando problema nos dentes. E vem é uma de baixo infecção. para cima. Ela se forma normalmente embaixo da gengiva, colado no dente. Sim. E aquilo vai crescendo até chegar ao ponto de perder o osso e perder o dente. O osso de suporte do dente, né? As pessoas não dão muita importância. Então é importantíssimo. Mas a pessoa está com aquela engolindo bactéria, está com uma infecção crônica, ela não sente e continua ingerindo as bactérias. Então isso aí, chegou no cirurgião dentista, ele bate os olhos já na hora já vê que está infecção. Aí tem que ser tratado com tratamento periodontal, com antibiótico terapia. Mas eu iria no dentista só para fazer uma limpeza de tártaro? Tem que ir. Porque o senhor está falando em visitas regulares, não é? Regulares, porque aí o profissional já vê se tem outros problemas. Sim. E faz o diagnóstico correto. Eu posso chegar lá e falar, eu quero que o senhor faça uma limpeza de tártaro? Não, o senhor é que vai ver se eu preciso ou não. Eu faço a avaliação. Sim. No meu planejamento. Eu constato que tem um problema de tártaro, placa bacteriana, aí eu indico fazer um tratamento. Ou de uma simples limpeza, ou um tratamento de uma raspagem mais profunda para tirar as bactérias que estão inseridas na raiz do dente. Então, é uma raspagem e alisamento radicular. Aí eu já passo o tratamento correto para o paciente. Mas as pessoas não procuram o senhor é que faz o diagnóstico, o senhor é que detecta o problema. Normalmente a pessoa me procura quando está com sangramento gengival. Então ele encosta na gengiva, a gengiva sangra, aí ele fala, puxa, eu preciso ir no dentista. E não adianta ficar fazendo bochecho com água oxigenada, porque não vai solucionar, não. Paliativo não tem nessa história. Até piora a Posso coisa, ir pro né? intervalo? Doutor Letísio, boa tarde, doutor Nelson Letísio. Boa tarde, Jacopé, como é que você Cadê o doutor Letísio? Está aí o doutor Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Tudo em ordem, Jacopé? Eu não ouço o doutor Letísio. Alô, tudo em ordem, Jacopé? Eu não... Alô, Doutor Letísio, eu estou ouvindo você alto e claro. Tudo bem aí? Alô? Talvez você não esteja ouvindo. doutor Letísio, eu gostaria que o senhor abordasse hoje a plástica nas bochechas, a bichectomia, é isso? Isso, o termo correto é bichectomia, Jacopé. Você está ouvindo agora? Alô? Alô, Jacopé? Ok. Prossiga, por favor. Tá, legal. Veja, Jacopé, a bichectomia é um procedimento que voltou a ser procurado depois de um longo tempo de... Não é nada novo a bichectomia, entende? É um procedimento já bastante antigo, em que agora, talvez pelo modismo, entre aspas, de ficar meio parecida com modelos, com artistas, então o pessoal tem procurado um pouco mais esse tratamento, que consiste na remoção das bolas de Bichat,
que são estruturas adiposas que nós temos mais ou menos na projeção do segundo molar, acima um pouco da saída do ósteo da glândula parótida. Então, qual é a função disso, Zancopé? É deixar um rosto mais angulado, mais facetado, deixar que você marque o osso malar, que é o osso aqui que a gente tem, que o pessoal gosta, que fica com a projeção malar. Você tem uma leve depressão bochecha, mais ou menos, e depois a mandíbula fica aparentemente mais projetada. Mas veja, Zancopé, é isso que a gente tem tem que ter um certo cuidado com isso, porque não é todo mundo que tem uma boa indicação para fazer isso. E a gente deve evitar os modismos. A bichectomia foi idealizada para as pessoas, por exemplo, asiáticas, que têm o rosto muito cheio, o rosto muito arredondado. Então você faz a bichectomia. Mas o grande problema é pegar um caucasiano que quer ficar, uma moça, por exemplo, de 22 anos, 23 anos, ela quer ficar agora com o rosto bem mais angulado, mais facetado. Então vai lá, recorre à bichectomia. Isso é meio temeroso, porque daí essa moça com 40, 45 anos, o rosto com o envelhecimento ele começa a esqueletizar. O que é envelhecimento? É atrofia cutânea, subcutânea, que é a gordura, muscular e óssea. Por isso que o nosso rosto muda com o tempo. E o medo é dar uma pequena esqueletização da face, fica com aquele semblante meio abatido, com aquele meio... Então a bichectomia é um procedimento relativamente simples e que deve ser feito de preferência por médico e no ambiente hospitalar, né? Um ambiente que possa aparentemente ser simples, mas um ambiente que possa haver um sangramento, possa ter problemas. E o profissional que vai fazer esse tipo de procedimento tem que estar bem habilitado, porque existe o ducto da glândula parótida e nervos, o nervo facial passa próximo. Então, para que isso não caia numa banalização, todo mundo queira fazer bichectomia, tem que ser estudado, viu, Zancopé? Tem que ser muito bem feito. Às vezes é preferível você fazer uma lipoescultura facial, em que você retira gorduras de pontos estratégicos da face e recoloca em outros pontos para dar uma harmonia na face. Porque a bichectomia ela é mais complicada, ela vai tirar uma estrutura anatômica que nós temos normalmente. Tem que ser bem pensado. Doutor Letísio, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, saúde e paz para todos. Gente que Fala retornará em instantes. Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher.
Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse o nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Conosco o cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira e o neurocirurgião Dr. João Luiz Pinheiro Franco. Dr. João Luiz, o senhor esteve com o Papa Francisco participando de um encontro com ele? Foi. Essa foi uma das maiores experiências da minha vida. Fui convidado pela Academia de Ciências do Vaticano, nem sabia que o Vaticano se interessava por ciências, mas se interessa, e foi em 2014, havia prêmios Nobel, foi fantástico, havia umas 50 pessoas, e no último dia de reuniões, né, nós fomos informados que o Papa nos receberia, e todo mundo imaginou que ele fosse sair de uma porta de uns 5 metros de altura, gigantesca. A gente ficou num pátio lá dentro do Vaticano, de repente, e um entra e sai nessa porta de 5 metros de altura, e de repente, pela esquerda, andando como nós, seres humanos normais, ele quase que levitava de branco. Foi fantástico. Ele quer mostrar que ele é simples. E o olhar dele, não sei se a gente vai premeditado achar que ele é bom, mas eu acho que não. Você sente uma energia muito boa. Ele é fantástico. Foi revigorante, posso dizer assim. Foi, sim. É um privilégio de poucos, né? Doutor Aônio, fugiu o termo agora, mas é célula-tronco. Me parece que na odontologia está com um avanço maravilhoso a utilização de célula-tronco. É essa a realidade. Hoje nós estamos colhendo a célula-tronco mesenquimal da polpa do dente. Então nós estamos trabalhando muito com dentes de leite. Porque é um dente que vai ser um dente que pode ser descartado, ele é descartado normalmente. Então nós colhemos essa célula-tronco desse dente e vai para um centro de criogenia que vai ser feita a multiplicação dessas células. Mas o dente e tem a conservação. Que ser preservado ainda na ele tem que infância. Ele tem que ser retirado, tem que ser feito um procedimento com uma profilaxia antes. Porque todas as mães têm o primeiro dentinho de leite. O dentinho. Aquele não serve mais. Não, ele tem que ser retirado, colocado num líquido para ir para esse centro de criogenia. E lá vai ser feita essa multiplicação dessas células. Agora, essas células podem ser retiradas também até os 30 anos de idade de qualquer dente permanente, não necessariamente do dente de leite, porque até os 30 anos nós temos potencial de multiplicação das células 100%. Então, um dente do siso, normalmente a gente retira a célula-tronco do dente do siso, dos pré-molares por motivos ortodônticos. Então, é mais um meio de se colher essas células. E é muito importante que essa célula-tronco mesenquimal, ela pode ser utilizada, ela tem biocompatibilidade até a terceira geração, ascendente e descendente. Então, a célula do neto eu posso usar no avô, a célula do filho eu posso usar no pai. Agora, a pergunta que o senhor precisa esclarecer. Fala assim, célula-tronco, mas qual é a utilização disso? Quando o senhor fala em placa, como é que é
eu não sei, eu não posso arriscar, né? O senhor acabou de falar o termo aí. Do célula-tronco mesenquimal. 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 Né? Mesenquimal. Ela é uma célula que ela tem o poder de se diferenciar em quase todas as células do organismo, menos na célula sanguínea. Sim. Então ela é como se fosse um coringa de jogo de cartas, que aquele coringa a gente coloca em qualquer jogo. E a célula ela pode ser colocada em qualquer tecido, ela pode se diferenciar em qualquer tecido. Quando se imagina numa célula-tronco com um dentista, vai nascer meu dente de novo? Já estão fazendo isso, mas o meu trabalho, eu estou fazendo um trabalho em cima de tecido ósseo, para diferenciar em tecido ósseo. Então eu uso essa célula-tronco junto com um biomaterial, e essa célula-tronco ela vai se diferenciar, vai virar osteócitos, a célula óssea. Então hoje cada profissional em cada área está trabalhando e fazendo pesquisas do uso dessa célula-tronco. Então, é a medicina regenerativa e a odontologia regenerativa. Uma pergunta de leigo, né? Então, eu tenho algum problema, uma falha na minha arcada, e esta falha pode ser reparada com essa célula-tronco, através desta célula-tronco? Através dessa célula-tronco, nós podemos, juntamente com um biomaterial, ela pode se diferenciar em osso. Sim. Ou num tecido gengival, na USP. O senhor falou 30 anos. Até os 30 anos... Eu posso retirar, mas e as pessoas com mais de 30 anos? Então, o tempo da multiplicação dessa célula-tronco vai ser mais demorado, e o potencial de multiplicação dela. E também, ela não é uma célula tão boa quanto até os 30 anos, por isso que a gente evita colher acima de 30 anos. Mas e as pessoas que possam usar? Possam utilizar. O senhor falou aí de 3 gerações. Então, né? eu estou utilizando do neto no avô. Posso porque utilizar tem biocompatibilidade. Do meu neto, porque meus do filhos seu neto. também passaram dessa idade de 30 anos. Eu gosto desse momento para poder esclarecer. Então, parece muito simples a pergunta, mas não é. Então, eu já passei do 200. Né? Meus filhos estão próximos. Nós já passamos. Né? Não, meus filhos estão próximos do ENTA. Então, eles já passaram dos 30. Aí o senhor disse que os netos podem fornecer a célula-tronco. Sim. Isso que é a grande novidade, né? E é uma coisa assim, recente dos estudos, né, que nós estamos fazendo. Então, cada profissional está utilizando na sua área e desenvolvendo um protocolo para ser utilizada essa célula-tronco. Doutor João Luiz, a célula-tronco já chegou na neurocirurgia? Eu estava esperando essa pergunta. E não foi combinado. Ela está chegando, vamos dizer assim. Por exemplo, na área do disco intervertebral. Se a gente pensar que 80% da população do mundo vai ter dor nas costas, quer dizer, então é uma tecnologia que tem que chegar para tirar essa dor nas costas, melhorar a nossa qualidade de vida. Quando a gente tem 50, 60, 70, 80 pessoas, hoje quem está nascendo hoje vai chegar a 100 anos de vida. Então é bom que a pessoa não tenha dores para viver, para passear, para curtir a vida em todas as idades. E essa tecnologia ainda está na fase de disco intervertebral de experimento. É uma tecnologia de a implantação de células dentro do amortecedor, lá dentro, que pudesse trazer um disco que pudesse dar o movimento perfeito da coluna. Que pudesse regenerar esse disco. O disco seria... Quer dizer, já existem trabalhos, existe no meu livro um capítulo escrito pelos alemães que trabalham com essa tecnologia, né? Ainda não está disponível comercialmente, né? Eu tenho vários pacientes que perguntam isso, eu quero ser cobaia. Ainda não é a hora, né? Porque é um negócio bastante sério, né? A gente sabe. Mas quando chegar a hora do implante de células-tronco, essas celulinhas vão garantir a manutenção da água dentro do disco. E o disco bem hidratado vai permitir que a coluna, entre aspas, seria a fonte da juventude da nossa coluna. O que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com a hérnia que nós abordamos há instantes. Tem a ver. Tem? Tem, porque o que é a hérnia de disco? Essa palavra que todo mundo conhece, mas às vezes... Tem um medo danado de... Quando o disco ele se desidrata, aqui são os discos, os amortecedores, porque se a gente olhar, eles têm a forma de um disco. Sim. E quando o disco se desidrata, ele mexe de forma inadequada. E quando ele mexe de forma inadequada, ele pode romper a parte de trás. Aqui, nessa imagem, tem
um rompimento Tem dele, que tomar cuidado com a imagem tua ali e o som aqui. um rompimento do amortecedor, aqui na parte de trás dele disco, e quando rompe, esse material de dentro, ele sai, ele hernia. Hérnia quer dizer a saída do disco. Sim. E ele vai lá e toca, cutuca, pressiona o nervo. E aí a pessoa tem a dor no trajeto do nervo, dor que vai para a perna. Então, a hérnia de disco ela vem, sim, de um disco que se desidratou antes, que se degenerou. Então, tem tudo a ver. Sim. Como neurocirurgião, nós vivemos aí com a hidrocefalia, tratamento específico para isso? A hidrocefalia, sim, é um processo em que existe uma dilatação das cavidades que tem líquor dentro do cérebro, né? Hoje o neurocirurgião ele pode se especializar em algumas áreas. Eu tratei bastante hidrocefalia no início. Hoje eu me especializei na área de coluna, acabo nem mais vendo esse tipo de situação. Mas hidrocefalia é uma situação em que o líquido dentro do cérebro, ou existe uma obstrução da drenagem desse líquido, e o que acontece? Quando se obstrui, o que acontece? Ele começa, essas cavidades se dilatam e pode pressionar o cérebro, e aí às vezes pode ser necessário até uma derivação, uma drenagem, que vai daqui para a barriga. Tem reflexo na coluna? Não. Não? Não. É independente? Independente. Então, os problemas são independentes. Os problemas da coluna com hidrocefalia não tem nada a ver. E um detalhe importante, que às vezes uma pessoa depois dos 60 anos de idade pode olhar no laudo da ressonância, porque estou com uma dor de cabeça, fez uma ressonância e tem uma dilatação dos ventrículos, quer dizer, entre aspas, uma hidrocefalia. Ah, meu Deus, eu estou mal, eu preciso fazer uma cirurgia, colocar uma válvula. Não, porque o cérebro, naturalmente, ele atrofia de todos nós. Ele está atrofiando. Só que as nossas conexões neuronais estão cada vez mais se multiplicando. Então é por isso que é importante a gente conversar, a gente ler, para estimular essas conexões. A gente perde neurônio. A gente tem que aumentar a nossa internet cerebral. Uma pergunta, aliás, que ocorre agora. O senhor diz, a pessoa faz o exame e aí quer interpretar o exame. O doutor Aônio já se assustou aqui. Mas é isso aí. Você é uma pessoa muito inteligente, você captou exatamente, é isso. Esse interpretar o exame. Acho que é bom a pessoa quer ler hoje, o Google é perigoso, porque a gente vai ao Google... O Dr. Google é um concorrente desleal. Deslealíssimo, porque não tem filtro. Então a pessoa se assusta. Outro dia eu vi cisto de Tarlov. É um probleminha, é um cisto que tem ali na região de baixo, ali nos nervos, na coluna, e em geral é assintomático, não causa sintomas. Eu já vi no Google a comunidade dos portadores do cisto de Tarlov. Então as pessoas se assustam. Então é melhor pegar... Montar uma comunidade. Comunidade, só para assustar. Então a gente pode escrever um blog, qualquer coisa sobre a vida em Plutão. Então, na verdade, é bom consultar um especialista, levar o laudo para o especialista dizer o que se trata. Doutor Aônio Vieira, o senhor não tem esse problema, né? Não tem... Quando pede o exame de sangue, aquelas tem, coisas... Sim. Acho que todo profissional da área da saúde está com esse problema aí. Isso é. O paciente já chega, às vezes, com o Que diagnóstico. pro senhor, né? Falando que eu tenho isso, tenho aquilo. Não, isso é normal. Normalíssimo. Doutor Aônio Vieira, o que é a placa oral? O senhor desenvolveu a placa oral. Na verdade, foi uma colega norte-americana que desenvolveu essa placa bariátrica. Sim. É uma placa que nós diminuímos o volume da boca para o paciente emagrecer. E é fantástico, porque ela tem a cirurgia bariátrica que elimina o estômago, diminui o volume do estômago, e nós diminuímos o volume da boca. Agora, como funciona? É uma placa ortodôntica, como se fosse um aparelho ortodôntico. Então é feita a moldagem, confeccionada aquela placa. Então aquela placa ela diminui tira o palato da pessoa. Então ela coloca 10 minutos antes da refeição principal, do café da manhã, do almoço e da janta. Sim. E ela faz a refeição com a placa. Essa placa faz com que o paciente diminua o volume de alimento ingerido. Então, o nosso fisiológico, depois de 20 minutos que nós estamos nos alimentando, o nosso cérebro recebe a ordem de saciedade do estômago. Fala, já não manda mais que eu já estou satisfeito aqui. Então, a placa faz com que o paciente demore mais o tempo da refeição. Então, ele leva menos alimento, menos quantidade a cada vez.
Então, é um procedimento, é um tratamento. Eu encho menos o garfo, é isso? Você não consegue pôr muito alimento na boca. Mas o paciente tem que estar disposto a fazer esse tipo de tratamento. Porque o grande problema do obeso é a parte emocional. Então, eu não posso me enganar. Não, ele tem que estar querendo utilizar. Eu tenho o caso, inclusive foi feito esse acompanhamento de uma paciente num programa da Rede TV, naquele Melhor para Você. A paciente emagreceu 15 quilos de agosto até dezembro. Então foi feita a pesagem com o uso dela, dessa placa. Só com o uso da placa. Eu chamo de placa oral. A placa bariátrica. Mas a paciente estava disposta a fazer esse tratamento para mostrar para a filha, que a filha também era obesa, e a filha queria fazer a cirurgia bariátrica. Então ela falou, não, eu vou usar para mostrar para ela, porque ela não queria que a filha fizesse, por causa do risco. Então ela fez esse procedimento e só com o uso da placa ela emagreceu 15 quilos. A pessoa deixa de ingerir uma média de 570 calorias por refeição. Então é um trabalho que tem que ser feito, tem um tempo, não é do dia para a noite que a pessoa vai emagrecer, e a pessoa também tem que estar disposta a fazer esse tratamento. Então o grande problema é a parte emocional do paciente obeso. Dr. João Luiz Pinheiro Franco, há instantes aqui no Gente que Fala, o senhor se referiu à necessidade de exercícios, né? Todos os que vêm aqui insistem com relação aos exercícios. No caso específico da coluna vertebral, existem indicação de exercícios, qualquer exercício é válido, não se deve sobrecarregar, como não se deve sobrecarregar a coluna? A dor lombar, ela pode ser causada por diversas situações. Quando a gente fala, por exemplo, de dor de cabeça, pode ser uma sinusite, pode ser uma noite mal dormida, pode ser dor de dente. Dor de dente, pode ser um tumor no cérebro. Sim. Então, é importante para a gente poder dizer qual tipo de exercício a gente estabeleceu o diagnóstico. Então, às vezes, uma pessoa ela pode ir lá, eu fui lá fazer pilates. Eu vi uma paciente jovem, 22 anos, tinha uma dorzinha lombar, foi ao pilates, todo mundo faz pilates, está na moda, é bonito. É a moda. Moças bonitas, tudo muito bonito. É a enganação do momento. Fui lá e ao fazer pilates, não estou criticando o pilates, mas eu estou dizendo que ela tinha uma hernia de disco. E era uma dorzinha lombar que para ela não estava incomodando muito, já tinham vários meses, mas era uma dorzinha. E era um disco rompendo. Se ela tivesse feito talvez uma ressonância, a gente pudesse ter visto uma ruptura de fibras, eu diria para ela, pelo menos nesse momento, não faça. Aí ela foi lá, fez o pilates, aí o disco estourou, o disco rompeu, o material de dentro saiu, comprimiu o nervo, e aí tentei tratar com infiltrações, melhorou, mas depois tivemos que ir para cirurgia. Então, é importante o diagnóstico antes da gente dizer o tratamento. E hoje as academias são dispensadas da exigência de um exame preventivo, um exame médico. Isso é um retrocesso que teve, né? Hoje você faz escreve um termo, né? Não é isso? É assim que está funcionando, né? Que você você não tem que apresentar nada. Eu estou bem de saúde e vou lá. Como essa paciente, doutor João Luiz, deve ter colocado. Eu acho isso um retrocesso total, na minha opinião. Perfeito. Doutor João Luiz, este livro que o senhor trouxe é um livro técnico. Sim. Esse é um livro técnico que nós publicamos agora, esse ano, de 2016. Este é em alemão. Ele é em inglês, né? Em inglês. O senhor publicou na Alemanha. Este é um exemplar em inglês. Sim. O senhor publicou na Alemanha. A editora é alemã. Tem exemplares em português. Sim. Esse livro ele é uma evolução de um livro que eu publiquei em 2011, né, chamado Conceitos Avançados em Doença Degenerativa Discal Lombar, que trata em português, que trata da dor nas costas, dor lombar e todos os seus tratamentos. O sucesso científico foi tão importante que eu contactei os co-editores do meu livro, os coautores, e nós decidimos contactar os alemães, e os alemães aceitaram este projeto internacional, um projeto revisado, que trata desse problema de dor nas costas. Conceito avançado Conceitos avançados em doença degenerativa discal lombar, né? Um dos coautores do meu livro, o Dr. Mayer, de Munique, ele operou Gorbachev. E onde se tem acesso? Está na internet? Como acha esse livro? Sim. Tem algum indicativo? Sim, no nosso site tem os indicativos.
Qual é o site que se localiza o Dr. João Luiz Pinheiro Franco? No www.clinicapinheirofranco.com.br. Eu agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito agradecido, é uma honra estar aqui. Doutor Aônio Vieira, como eu localizo o senhor? Não? Pelo site aoniovieira.com.br e o telefone 11 3262 3363. O senhor trabalha aqui em São Paulo mesmo? Trabalho na mais paulista das avenidas. Para a Rádio Trianon é na avenida. Pois a Rádio é, Trianon vizinho. é número 900, né? Eu estou no Estamos 326. Então estamos próximos aqui, né? O Próximos. senhor está mais no início da avenida. A Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.